Igrejas são imunes a impostos. Isso é verdade. Está na Constituição Federal, artigo 150. É uma proteção real, legítima, construída ao longo de décadas. Nenhum imposto sobre o patrimônio da sua igreja. Nenhum imposto sobre a renda da sua congregação. Nenhum imposto sobre os serviços ligados à sua atividade religiosa. Mas imunidade tributária não significa imunidade ao E-Social. E essa diferença, que a maioria dos pastores nunca soube que existia, já gerou multas automáticas em igrejas por todo o Brasil. Igrejas que não tinham a menor noção de que estavam descumprindo uma obrigação. Lideranças que descobriram o problema não por iniciativa própria, mas pelo envelope que chegou pelo Correios numa segunda-feira qualquer. Este vídeo existe para que isso não aconteça com a sua obra. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que é o E-Social, por que ele se aplica à sua igreja mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, quem precisa ser cadastrado no sistema, incluindo, em muitos casos, o próprio pastor, e o que acontece quando essa obrigação é ignorada. Não importa se sua igreja tem 10 membros ou 500, se você tem funcionário, presta prebenda pastoral, contrata um músico ou um técnico de som, você provavelmente já tem obrigação no E-Social. A pergunta é, você está cumprindo? E uma segunda pergunta, que vai ficar no ar por alguns minutos. Se a sua imunidade tributária é real, por que o E-Social ainda alcança a sua obra? A resposta para isso vai mudar a forma como você enxerga a relação entre fé, ministério e compliance. Vamos começar pelo começo. Durante décadas, fiscalizar relações de trabalho no Brasil dependia de auditores, intimações, visitas presenciais. O empregador que não registrava um funcionário corria risco, mas o risco dependia de alguém aparecer na porta para verificar. O E-Social acabou com esse modelo. Lançado pelo governo federal como um projeto conjunto entre Receita Federal, Ministério do Trabalho, INSS e Caixa Econômica Federal, o E-Social é um sistema de escrituração digital que centraliza, num único banco de dados, todas as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de qualquer organização que tenha algum tipo de relação de trabalho no Brasil. Em português direto, é o sistema onde você informa ao governo quem trabalha para você, quanto recebe, quando foi admitido, quais encargos incidem, qual é a saúde ocupacional desse trabalhador e onde essa informação é cruzada automaticamente com todos os outros sistemas federais. Antes do E-Social, cada informação ia para um lugar diferente. A folha de pagamento ficava com o contador, o FGTS ia para a Caixa, o INSS ia para a Previdência, o Imposto de Renda retido ia para a Receita Federal. Cada sistema separado, cada prazo separado, pouca comunicação entre eles. Com o E-Social, tudo converge. Uma única plataforma, um único banco de dados. E a Receita Federal, o Ministério do Trabalho e o INSS enxergando as mesmas informações ao mesmo tempo. Isso muda tudo para as igrejas. Não porque o governo passou a perseguir entidades religiosas, mas porque a fiscalização que antes dependia de um auditor físico, agora acontece de forma automática, por cruzamento de dados. Se um trabalhador pede benefício no INSS e o CPF dele não aparece no E-Social da sua igreja, o sistema detecta. Se um músico que toca todo domingo declara renda no imposto de renda e o vínculo com a sua organização não está registrado em nenhum lugar, o sistema detecta. Se você paga a previdência de um prestador de serviço, mas os dados cadastrais estão inconsistentes, o sistema detecta. A fiscalização digital não dorme, não tem expediente. Não precisa de denúncia para agir. E aqui está o ponto que a maioria das igrejas ainda não internalizou. O E-Social não é um sistema criado para punir, é um sistema criado para integrar. O problema é que quando a integração revela omissões, as penalidades são automáticas e retroativas. Mas espera, você pode estar pensando, tudo bem, mas minha igreja é imune, não paga imposto. Por que o E-Social me alcançaria? É exatamente essa a pergunta certa. E a resposta vai exigir que você entenda uma distinção que ninguém ensinou aos pastores e que os contadores generalistas muitas vezes também não sabem explicar. A imunidade tributária das igrejas está no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. É uma proteção ampla, sólida e bem estabelecida. Mas ela tem um escopo específico. E entender esse escopo
é a chave para entender por que o E-Social ainda te alcança. A Constituição proíbe que o governo cobre impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das entidades religiosas, desde que esses patrimônio, renda e serviços estejam ligados à atividade fim da instituição. Imóvel da igreja, imune. Renda das ofertas e dízimos, imune. Serviços religiosos prestados pela congregação, imunes. Isso é real, isso vale. Mas o E-Social não monitora impostos. O E-Social monitora contribuições previdenciárias e obrigações trabalhistas. E a Constituição, no artigo 195, parágrafo 7º, é clara. A isenção de contribuição previdenciária não é automática para entidades religiosas. Ela existe apenas para entidades beneficentes de assistência social que possuem o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Sem o SEBAS, a sua igreja pode ser imune a impostos e ainda assim ter obrigações previdenciárias e trabalhistas ativas. Mais do que isso, do ponto de vista jurídico, uma igreja é uma pessoa jurídica de direito privado, tem CNPJ, tem estatuto social. E quando essa pessoa jurídica de direito privado estabelece qualquer relação que configure trabalho, seja com vínculo empregatício formal ou com prestação de serviço avulsa, ela passa a ter obrigações perante o Ministério do Trabalho, o INSS e a Receita Federal. Imunidade tributária e obrigação trabalhista vivem em universos jurídicos diferentes. A sua igreja pode ser 100% imune a impostos e ainda assim ser autuada por não registrar um empregado no E-Social. Essas duas realidades convivem, e convivem silenciosamente, porque quase ninguém explica essa distinção para os pastores. É importante dizer isso sem julgamento. Esse equívoco não é falta de integridade, é falta de informação. A crença de que não pago imposto, então não tenho obrigação com o governo, é razoável para quem nunca estudou direito tributário ou trabalhista. O problema é que a lei não distingue boa-fé de omissão quando calcula a multa. A Receita Federal não distingue fé de compliance. Então, agora que essa distinção está clara, a pergunta prática se impõe. Concretamente, quem na sua igreja precisa estar no E-Social? Existem 4 perfis que se repetem em praticamente todas as igrejas brasileiras. Cada um tem um tratamento diferente no E-Social. E confundir um com o outro, ou ignorar qualquer um deles, gera risco real. Primeiro perfil: o funcionário com carteira assinada, a secretária que atende na portaria, o zelador que cuida do templo, o motorista que leva o pastor para os compromissos. Qualquer pessoa que trabalha para a sua igreja com horário definido, subordinação hierárquica e remuneração mensal está em relação de emprego e precisa estar registrada no E-Social antes de começar a trabalhar. Não no dia seguinte, não na semana seguinte, antes. A multa por admissão não registrada no prazo parte de 402 bons 53 meados por empregado e pode chegar a 402 bons 53 meados por empregado e pode chegar a 402 bons 53 meados por empregado e pode chegar a 3.000 bons, dobrada em caso de reincidência. E essa verificação hoje é automática. Segundo perfil: o pastor como contribuinte individual. Este é o caso que mais surpreende as lideranças quando ouvem pela primeira vez. O pastor que recebe prebenda ou côngrua, o pagamento feito pela igreja pela disponibilidade total às funções religiosas, não é empregado CLT, mas é contribuinte individual. E como contribuinte individual, precisa ter seu cadastro feito no E-Social antes de receber qualquer rendimento da instituição. Existe até uma rubrica específica para isso no sistema. Código 3525, categoria 781, Ministro de Confissão Religiosa. Essa categoria tem um tratamento previdenciário distinto. Em regra, não há desconto de contribuição patronal, nem FGTS sobre a prebenda pastoral. Mas o cadastro precisa existir. Sem ele, o rendimento que a igreja paga ao pastor não está reconhecido pelo sistema. E isso gera inconsistência que o cruzamento de dados vai encontrar. Terceiro perfil: prestadores de serviço pessoa física. O músico que toca no culto todo domingo. O técnico de som contratado para eventos especiais. O pregador convidado que recebe cachê. Qualquer pessoa física que presta serviço à sua igreja e recebe por isso, precisa ter o vínculo informado no E-Social, mesmo que seja eventual, mesmo que seja uma vez por mês. Ignorar esse perfil é um dos erros mais comuns e mais silenciosos nas igrejas em crescimento.
Quarto perfil: a igreja que não tem nenhum vínculo. Aqui está o dado que mais surpreende. Mesmo a igreja que não tem funcionário, não paga prebenda a nenhum ministro e não contrata nenhum prestador de serviço, ainda tem obrigação no E-Social. Precisa cadastrar a instituição e enviar as tabelas básicas do sistema. A ausência de vínculos não elimina a obrigação de estar presente na plataforma. Agora, pare por um segundo. Enquanto você lia esses 4 perfis, provavelmente foi mentalmente verificando quais se aplicam à sua realidade. Talvez você tenha reconhecido 2 ou 3, talvez todos os 4. Talvez tenha percebido que o próprio nome do pastor, o seu nome, deveria estar no E-Social há algum tempo. Isso não é uma acusação, é um diagnóstico. E o diagnóstico é o primeiro passo. O que acontece quando esses perfis são ignorados? O que o sistema faz quando detecta a omissão? Antes de responder a essa pergunta, uma pausa necessária. Tudo o que você aprendeu até aqui é o diagnóstico. Entender o E-Social, saber que ele te alcança, identificar os perfis, isso é o começo. Mas manter o sistema correto e atualizado mês a mês, com cada categoria lançada no código certo, cada prebenda tratada da forma devida, cada prestador registrado no momento certo, essa execução exige alguém que conheça a fundo tanto a legislação trabalhista quanto a dinâmica específica de uma entidade religiosa. É exatamente isso que fazemos na avaliação gratuita da situação fiscal e trabalhista da sua igreja. Se você quer saber se está em risco, o link está na descrição. O E-Social por si só não tem um sistema de multas próprio. O que ele faz é tornar as penalidades já existentes, multas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, que antes dependiam de auditoria presencial, detectáveis de forma automática e contínua. Na prática, isso significa o seguinte: cada empregado não registrado no prazo, multa que começa em 402,53 EVAIAT, 402,53 e vai até 402,53 EVAIAT 3.000 RELO, dobrada na reincidência. Para uma igreja pequena com 2 ou 3 funcionários não cadastrados corretamente, o valor acumulado ao longo de meses pode ser expressivo. Informações inconsistentes ou omitidas. R$20 para cada grupo de 10 dados incorretos enviados ao sistema. Parece pouco até somar meses de envios com erros. Falta de declaração ou entrega fora do prazo. Multa de 2% ao mês sobre o montante das contribuições informadas, limitada a 20%. Sobre uma folha de pagamento de R$8.000 mensais, por exemplo, 2% ao mês acumula de forma silenciosa. Mas há uma consequência que vai além das multas financeiras. A certidão negativa de débito, a CND. Sem o E-Social em dia, a sua igreja não consegue emitir a CND da Receita Federal e da Previdência. E sem a CND, a obra não consegue participar de licitações, não consegue firmar certos convênios e, em alguns casos, não consegue nem alugar imóveis comerciais ou formalizar parcerias. A obra que cresce precisa da CND, e a CND depende do E-Social. Há ainda um dado que vale nomear diretamente. A fiscalização cruzada e automática do E-Social significa que a omissão provavelmente será detectada. A pergunta não é se, é quando. E quando uma autuação chega depois de meses ou anos de omissão acumulada, o valor retroativo pode comprometer o caixa de uma igreja inteira. Você não construiu essa obra para perdê-la por um erro burocrático que poderia ter sido evitado. Então, antes de continuar o seu dia, 3 perguntas práticas para verificar sua situação agora mesmo. Primeiro, sua igreja tem algum funcionário com carteira assinada? Se sim, ele está cadastrado no E-Social com admissão registrada no prazo correto? Segundo, o pastor recebe prebenda ou côngrua da igreja? Se sim, esse rendimento está sendo informado ao E-Social como contribuinte individual, categoria 781. Terceiro, a sua igreja contrata músicos, técnicos ou pregadores pessoa física com alguma regularidade? Esses vínculos estão sendo informados ao sistema? Se você hesitou em qualquer uma das 3, o próximo passo está claro. Vamos fechar com o que você aprendeu hoje e com o que isso significa para a sua obra. O E-Social é obrigatório para a sua igreja. Não porque ela paga imposto, mas porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado que tem relações de trabalho, e a imunidade tributária não cobre obrigações trabalhistas e previdenciárias. Essa distinção, que a maioria dos pastores nunca ouviu,
É o centro de quase todos os problemas de regularidade trabalhista nas igrejas brasileiras. 4 perfis precisam estar no sistema: o funcionário CLT, o pastor como contribuinte individual na categoria 781, o prestador de serviço pessoa física e a própria instituição, mesmo que não tenha nenhum vínculo ativo. O tratamento de cada um é diferente, o momento do cadastro é diferente, o risco de cada omissão é diferente. E quando a omissão é detectada, pelo cruzamento automático de dados que o sistema faz o tempo todo, sem depender de nenhuma auditoria presencial, as penalidades chegam juntas, retroativas, e em valores que nenhuma igreja pequena ou média planejou pagar. Bagunça financeira não é falta de fé, é falta de ferramenta e falta de informação. Você não soube disso antes porque ninguém te ensinou. A maioria dos contadores generalistas também não sabe explicar a diferença entre imunidade tributária e obrigação previdenciária dentro da realidade específica de uma entidade religiosa. Não é culpa sua, mas a partir de hoje, você sabe. E saber cria responsabilidade. Você foi chamado para pastorear, não para ser contador. Mas pastorear bem inclui proteger o que Deus colocou nas suas mãos. Inclui garantir que a obra que você construiu ao longo de anos não seja comprometida por um erro que você nem sabia que estava cometendo. Obra protegida é obra que cresce. Se este vídeo foi útil, compartilhe com outro pastor que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal, porque o que você viu aqui é só o começo do que sua obra precisa saber.